mais. Bora lá. Opa! Eu estou adorando, porque adoro fazer programa com 3 mulheres maravilhosas. Gente, que delícia! Que delícia! Que boa ideia da Daiane. Meninas, boa tarde, meninas. Boa tarde, Miguel. Que delícia. Boa tarde a todos, é ótimo. Eu pensei assim, já que nós vamos falar sobre o Milei, esses brasileiros supostamente pré-extraditados, vamos começar com a Márcia, entendeu? Pré-extraditados é ótimo. Pré-extraditados, nós não sabemos o que vai acontecer com eles, né? Eles estão escondidos, eles devem estar. O Milei não vai acabar extraditando, né, Márcia? Eu acho que ele não vai segurar. O que você acha, Márcia? Eu acho que o Milei vai tentar, pelo menos, adiar uma decisão, porque ele está numa situação muito difícil, estava comentando com a Daiane. Por um lado, ele é próximo do Eduardo Bolsonaro, eles são amigos. O Bolsonaro participou da posse, não foi o presidente Lula. Ele vive falando mal da esquerda, do socialismo, do comunismo, nunca fez nenhuma viagem para um país da América do Sul. E, ao mesmo tempo, sabe que o Brasil é muito importante. E a palavra final vai ser dele. Caberá a ele dizer, assinar, se dará ou não asilo ou extradição para, estima-se, né? No início, há mais ou menos uma semana, falavam em 48 bolsonaristas aqui. A lista cresceu para 60. A gente não sabe exatamente quantos são aqui, e também no Uruguai e no Paraguai. Mais, né? E como é que eles entraram? É estranho, né? Eles entraram, evidentemente, favorecidos por alguma coisa, porque ninguém passa, não é? Fala, eles entram com a identidade, né? Ou seja, quebraram a tornozeleira eletrônica. Sim. E entraram com a identidade, que no Mercosul você vai com a identidade, se não tinha alerta na entrada, nos aeroportos, ou por terra, né? Eles dizem que vieram por terra, se não tinha, o nome deles não estava na lista, eles entraram facilmente. A lista com 145 nomes foi entregue sexta-feira pelo governo brasileiro ao Itamaraty daqui, que é a chancelaria. Sim. Então, por enquanto, eles estão curtindo o outono portenho, que está lindo aqui. E vocês viram estão curtindo, mas deve estar sem grana aí também, né? Porque... Pois é. Não, talvez tenha quem paga as contas? Quem sabe é o Eduardo. Eles pedem um pixel, o Eduardo. A gente viu que o Mourão pediu hoje para a Argentina não extraditar eles, né? Gente, grande Mourão. Né? Você acha que o Mourão ainda tem alguma moral para pedir alguma coisa? Porque eu ia dizer o seguinte... Mas pede, né? O Milei, claro, está no papel dele. O Milei não tem muito crédito, né? Assim, não tem muita credibilidade, digamos assim. Ele pode mudar de ideia, ele pode dizer uma coisa. Ele vem provando isso o tempo todo. Desde da campanha até ele se eleger e tudo mais, ele vem se contradizendo como é típico dessa gente, né? Diz uma coisa, faz outra, ou não faz nada, entendeu? Então, o Milei, eu não sei se ele vai levar em consideração o futuro concreto das relações diplomáticas e econômicas com o Brasil, em benefício de meia dúzia de gato pingado, que não tem nenhuma credibilidade, que ele nem sabe quem são. Porque o Bolsonaro e o filho, ele pode jogar uma desculpa qualquer e pronto, e continua. É muito mais interessante para o Bolsonaro ter uma relação boa com o Milei do que o contrário. Entendeu? Uhum. Então, eu acho que vai haver sempre uma reaproximação. Agora, o Milei vai colocar em risco a relação dele da Argentina com o Brasil por conta disso, desses gatos pingados, literalmente. Mas eu acho que era melhor eles até ficarem aí na Argentina. Desculpa, viu, Márcia? Mas eu acho que era melhor. Não estou fazendo falta aqui, né? Não estou fazendo falta. 63 bocas a mais, né, Daiane? Fiquem por lá.
Eu acho que a gente tem pouco tempo, às vezes, para fazer esse tipo de trabalho, mas tinha que levantar o nome de cada um. Botar o que eles fizeram, né? De repente tem imagem deles lá depredando lá o Supremo, e para dizer, olha, essa gente que vocês querem ir na Argentina, porque eles não são turistas, não são brasileiros que foram turistar, eles são criminosos, estão respondendo processo. Esse tipo de. Eles não são perseguidos políticos, eles tentaram dar um golpe. Porque fica parecendo que, para eles, o discurso deles, né, dos bolsonaristas, é dizer, não, estão perseguidos políticos, dê asilo. Há condições jurídicas para dar asilo político para alguém que foi lá e depredou e tem imagem, tem que criar uma situação de constrangimento também para o Milei, para ele olhar... Claro, mas ele pode alegar que ele está julgando o pedido. Sim, mas aí o constrangimento é dele lá com os argentinos, né? Para claro. Demonstrar que, ó, é esse aqui, ó, o que o Milei assinou o asilo político, não tem nada de perseguido. Esse cidadão aqui fez isso, financiou assim, tem imagem, tem prova, tem conteúdo de internet que ele mesmo produziu contra ele mesmo. Então, um processo digital responde a um processo que pode pegar uma pena de 17 anos. Essa informação eu acho que eles não têm. O governo argentino não tem essas informações. Pois é, a gente precisa levantar aqui. Não tem. O governo brasileiro precisa levantar, mandar um dossiê lá para ele. Ótima ideia. Não tem. A gente vai fazer mesmo isso. Quem são esses 45? Quem são? Não, é mais. É 60 e poucos, é mais. Agora já se fala em 60. E olha só, nas últimas horas, a chanceler Diana Mondino deu uma entrevista com a imprensa estrangeira. Ela está sendo meio fritada, mas ela ainda é a chanceler. Foi perguntada sobre o assunto, ela mostrou surpresa. A Patrícia Burit, que é a ministra da Segurança, também disse, uma delas, que eu já não me lembro, disse assim, não, os assassinos, chegou a falar isso, ao invés de falar, enfim, buscado pela polícia, falou assim, não, os assassinos. Aí algum colega disse, não, eles não são assassinos, eles são acusados de... São assassinos da democracia, não são assassinos. Exato. Então, ou seja, as informações vão chegando tipo a conta-gotas, entendeu? O fato real é que o governo brasileiro deu a lista dos nomes na sexta-feira de 145, querendo saber, essas pessoas estão aqui? E aí, outra coisa, gente, eu estava vendo hoje as redes sociais do deputado Eduardo Bolsonaro, e lá ele retweetou uma coisa que diz assim, a verdade sobre os brasileiros na Argentina. Então, é até uma questão semântica, digamos. Eles são definidos como patriotas, não são foragidos, querem um asilo porque estão sendo perseguidos pela justiça. É uma outra... Mas se eles foram soltos, como é que eles estão sendo perseguidos? Eles foram soltos, botaram a tornozeleira, mas eles continuam presos. Quem é perseguido... Processados, né? Eles conseguiram sair do Brasil, né? Com tanta facilidade. Exato. Você não acha, Márcia? De ônibus, pegaram o ônibus. Você não acha, Márcia, não te dá essa sensação de que o Milei está cada dia mais um peixe fora d'água aí na Argentina? Ou você acha que ele continua sendo identificado por boa parcela do eleitorado, da população? Você acha que o pessoal continua dando um apoio para ele, mesmo ele não tendo feito nada? Olha, eu acho que ele é um peixe fora d'água na nossa região. Ele só fala, por exemplo, com Santiago Penha, que é o presidente do Paraguai. Nunca falou com Lula, nunca falou com Boric, nunca falou... Brigou com o Petro da Colômbia. Não, brigar ele briga com todo mundo. E internamente... Ele continua. O Milei deve brigar no espelho, né? Quando ele está. Exatamente. Ou com os cachorros. Com os cachorros. Não, com o cachorro ele acho que ele não briga, ele não briga mais. Não, com ele não. O cachorro ele obedece. O cachorro obedece. O cachorro fala, deita, e ele fica deitadinho. Exato. Sente. Estou tentando dar uma de Aroeira. Aliás, tem que explicar por que a gente está aqui, porque a Aroeira não está. Exatamente. É verdade. Ele teve um probleminha gástrico e está lá descansando, tomando uma sopinha. Ele queria fazer o programa, mas nós dissemos para ele ficar quieto. Não, a gente falou. Melhor. Sossegar o facho. Isso, aquieto facho, como dizia. Aquieto facho, isso aí. Mas então, internamente, Miguel, o que você perguntava, eu ainda continuo vendo principalmente jovens
é incrível, gente. Pessoas assim de 18 a 25, 26 anos, de diferentes camadas sociais e econômicas, dizendo que tem esperança de que Milei vai resolver a questão econômica da Argentina. Então, eu fico pensando o que foi feito antes para gerar esse sentimento, né? Ou até, independentemente do que foi feito, o que está sendo feito hoje no mundo, porque é o seguinte, a juventude... Que juventude é essa, eu pergunto a vocês três, entendeu? Porque que juventude é essa que mudou os rumos da eleição agora para o Parlamento Europeu? A grande parte do voto na extrema-direita foi da juventude. A juventude anti-ambiente, anti-ecologia, uma juventude que não está construindo nada, que não tem nenhum projeto de construção. Por que surgiu essa juventude? De onde vem essa juventude? É das redes sociais? Olha só, eu acho, Miguel, que a gente vê isso no Brasil também, mas eu acho assim, que não é a juventude como um todo. Porque, por exemplo, hoje eu estava conversando no programa com o Mário Vitor, com o diretor José Mariani, que fez um documentário sobre a Conceição, Maria da Conceição Tavares. Documentário super bonito, sobre a história dela toda. E ontem teve uma celebração na UFRJ para homenagear a Conceição, e estava lotada de jovens. Então, isso fica até arrepiada. Dá uma esperança, porque eu acho que esses jovens, muitos jovens que vão por esse caminho, é porque eles não têm informação, eles não têm conhecimento. Não, mas esses jovens da Maria Conceição é securizado. Eles não sabem, eles não têm o conhecimento. E esses que compareceram, por exemplo, à homenagem da Conceição, eles certamente tiveram acesso a ela, foram alunos, então eles tiveram um acesso a um conhecimento divergente, né? E progressista. Então, eu acho que não é para a gente não ter esperança na juventude. Eu acho que os jovens vão aprendendo. E eu vejo sempre, sabe, Daiane e Márcia e Miguel, o exemplo do Felipe Neto. Né? O Felipe Neto era um jovenzinho de 18, 19 anos, que começou muito reacionário, atacava muito o PT, atacava o Lula. Eu não sei se ele era posicionado ideologicamente, mas ele não tinha conhecimento nenhum. E, de repente, eu me lembro que eu comecei a conhecê-lo através do meu neto, que tinha, sei lá, 10, 11 anos naquela época, e seguia ele. E eu dizia, mas esse cara não é chato? Aí, um dia, ele falou assim, vó, ele vai votar no Lula, ou vai votar no Haddad, não me lembro. Eu falei, ué, aconteceu alguma coisa, né? E ele realmente foi estudar. Ele fala isso, ele foi estudar, ele foi aprender. Então, tem esperança. Não, é evidente, força, tem que ajudar, que a gente está falando de pessoas específicas e setorizando. Quando você pulveriza o eleitorado, como nas eleições europeias, ou como aqui no Brasil, ou como na Argentina mesmo, que a Márcia acabou de dizer, a força do jovem de apoio ao Milei, você vê que há uma desconstrução desse processo de educação, de aprendizado, de instrução, de informação. Os jovens estão cada vez... O perigo é esse, que os jovens estão cada vez menos informados. Há um processo de desinformação, de desconstrução dessa estrutura de conhecimento, de transformação que a gente está acostumado há muito tempo, entendeu? E o resultado é esse, é um jovem, como ele não tem experiência de vida, ele está completamente desinteressado, ele está querendo ver o circo pegar fogo. Mas não sempre foi assim. E baseado nas redes sociais. Não, porque havia um processo... Mas era uma bolha, éramos nós. Tá bom, havia uma bolha, mas não havia o outro lado da influência das big techs, da rede social, da internet. Exatamente. Eu acho que afasta mais ainda essa juventude, entendeu? Eu acho que tem um fator também do movimento social, né? O movimento social também não conseguiu ainda, o movimento social brasileiro, na minha avaliação também aqui, tá? Não é uma avaliação do 247, uma avaliação do Partido Comunista, não é uma avaliação minha, olhando aqui para aquilo que eu vivi no movimento estudantil, no movimento social. Acho que o movimento social não conseguiu acompanhar
ainda as redes sociais e como elas se movimentam. Eu já tive experiências como assessora de imprensa, de sindicatos, em que você tinha uma liderança formada pelas redes. E na época não era nem o que a gente tem hoje, não era nem com essa velocidade disso aqui que hoje nós temos. Era a época do Orkut ainda. E as cozinheiras lá dos servidores públicos de Guarulhos, elas se organizavam a partir de um grupo de Orkut e elas se mobilizavam por ali. O sindicato não conseguia, e o sindicato admitiu isso, porque teve que ir lá conversar com aquelas cozinheiras, teve que puxar elas para dentro do sindicato, porque aquilo estava virando um movimento fora. E isso acontece com muito mais força, e eu posso falar por uma experiência recente aqui, de lideranças que se forjam nas redes, movimentam as redes com muito mais força do que próprias entidades sindicais. E isso demonstra, por exemplo, o movimento estudantil, que eu sou cria do movimento estudantil, não conseguiu esse movimento. Ele não. Mas essas redes que conseguem, quais são essas redes? Elas usam uma linguagem bacana, honesta? Eu acho que é uma linguagem, mas é uma forma de se comunicar muito mais direta, talvez, e uma forma menos... O movimento... A Viviane Mosé falou uma coisa numa entrevista aqui para a gente uma vez, que eu acho que faz muita diferença, né? Ela diz, essa juventude, ela não pensa linearmente. Nós somos de uma geração que pensa linearmente. Então, o nosso raciocínio, a nossa lógica de movimentação, o nosso movimento quantitativo e qualitativo, ele se movimenta de forma do pensamento lógico, né, linear. Essa juventude, ela é pulverizada, ela faz 500 coisas ao mesmo tempo. Então, ela não pensa linear, ela pensa em vários... Eu vejo aqui as minhas sobrinhas, assim, que elas estão estudando e, ao mesmo tempo, estão ouvindo música. E eu pensei, às vezes eu estou pensando, eu faço isso, mas por uma concentração, porque o ambiente, às vezes, me atrapalha na minha concentração. E eu era um ET quando era criança, quando eu fazia isso. Porque minha avó brigava comigo, minha mãe, né, que era minha avó, brigava comigo. O que você está fazendo? Você não está estudando? Não, é que eu não consigo me concentrar com um barulho alheio, eu tenho que ficar com o meu barulho para eu me concentrar. E elas fazem isso com uma facilidade imensa. Ao mesmo tempo, elas também não têm, por exemplo, a nossa forma linear nos fazia ler o informativo, o jornal, o telejornal, a gente se informava por ali. Eles não, eles se informam pelo TikTok. Mas eles se informam, é isso que eu estou perguntando, então, eles estão construindo alguma coisa? Eles acham que se informam, porque quando você vai perguntar, você fala, tá, você está sabendo disso. Mas a sensação deles é que eles estão bem informados. Aí você pergunta, você sabe o que aconteceu hoje? Eu sou cheia dessa, sou tia desse nível. Você sabe o que aconteceu hoje? Você viu que a eleição lá na Europa aconteceu isso, isso, isso? O fascismo está dominando o mundo e vocês estão aí nesse TikTok. Eles não sabem, né? Eles não sabem. E elas ficam, como assim? Eu falei, aconteceu isso, isso, isso. Vocês estão o dia inteiro nessa internet aí? A véia falando, né? Estão o dia inteiro nessa internet aí e não sabe nada. Imagina. Mas eu também fico assim com meus netos. O mundo para eles é um outro, assim, todo cheio de... Por exemplo, a gente tem uma rede social só. Né? Por exemplo, eu tenho só um Facebook, eu tenho só um Instagram. Eles têm os 5. É verdade. Um é para postar não sei o quê, o outro é para postar. Eu não consigo nem lidar com uma, eles têm 5. Então, é essa dinâmica que eu acho que o movimento social não conseguiu captar. De como dialogar com, por exemplo, o motorista de aplicativo. Como é que todo motorista de aplicativo é contra as medidas que o governo botou? Falei, onde estava o governo? Que pesquisa que o governo fez para fazer essa bendita proposta que eles não gostam? Nenhum deles gostam, né? Pelo menos dos que eu peguei. Mas eu fico pensando também se não se o fato o projeto de demonizar a política não deu certo, entendeu? Porque há uma noção coletiva antipolítica muito grande, entendeu? Acho que o jovem, principalmente, odeia a política, uma coisa que a gente está habituado a lidar com ela a vida inteira, entendeu? Nós somos seres políticos, passamos a vida inteira, não nos tirou a alegria, não nos tirou o sonho, não nos tirou nada, e somos seres políticos. Eles não, eles odeiam a política. O que aconteceu? E não é só aqui, não, no mundo inteiro.
eu acho que há um projeto de acabar com a política. Mas é interessante, é contraditório, né? Porque eles odeiam a política, mas estão muito mais enfronhados hoje na política. Você conversa com muita gente, que hoje em dia as pessoas sabem o nome dos ministros do Supremo. Antigamente ninguém sabia o nome do ministro do Supremo. É verdade, Daiane. Verdade. Né? Há um tempo atrás ninguém sabia o nome dos ministros. As coisas vão mudando um pouco. Eu acho que a política talvez retome o seu lugar. Eu acho, Miguel, que há um projeto, claramente um projeto internacional desse avanço da extrema-direita, e acho que a gente tem que formar os nossos exércitos também para combater isso. Aí a Daiane falou em movimento social, e eu pensei logo no MST, que eu acho que é nosso maior e mais consolidado e mais bem-sucedido movimento social no Brasil. Os jovens formados pelo MST são pessoas assim prontas para a luta, são pessoas pensantes, são pessoas que refletem o país de uma forma diferente do que na nossa época a gente também refletia, né, Márcia? Você também acha? Não, e a relação com o meio ambiente, com alimentos, os que foram formados e são formados no MST tem uma visão que eu acho que a nossa geração não teve tanto, né? O que eu ia comentar é que aqui na Argentina, 2 fatos que eu não quero esquecer. Hoje, dentro de uma igreja, que era uma missa em homenagem a uma mãe da Praça de Maio, as pessoas, que foi um movimento iniciado pelos jovens nas redes sociais, pessoas de diferentes cidades, o vídeo está aí nas redes, dentro da igreja, inclusive padres que estavam assessorando o padre principal, não sei como é que seria o nome, aplaudindo e gritando: a pátria não se vende, a pátria não se vende, que é um grito contra a ideia das privatizações. Então, eu acho que esse pequeno vídeo ele resume várias coisas. Primeiro, a iniciativa dos jovens nas redes sociais, que é um braço da La Câmpora, é um braço do peronismo chamado La Câmpora, que quando realiza manifestações, as ruas são lotadas de jovens, como, por exemplo, enfim, esse ano já fizeram várias, tá? 3, 4 pelo menos, e são gigantescas as manifestações, imensa maioria de jovens, mas aí muitos acima de 30 anos. E o eleitorado do Milei, curiosamente, vai principalmente de 18 a 25, 26, então até eu acho que a juventude também está sendo fragmentada, digamos assim. O eleitorado dele é principalmente a geração Z, que é essa geração que nasce com as redes sociais. Então, eu acho que isso tem uma diferença. Tem um ponto que eu acho que você trouxe para a gente lá na entrevista do Mujica, que eu acho que define muito dessa compreensão que a gente tem que ter desse momento, né? Primeiro que nós somos uma sociedade muito consumista. E o consumo, a ideia desse consumo é muito líquido. Ele é tudo muito imediato. Então, se você não atende à expectativa desses jovens no imediato, e aí junta isso a uma série de outros fatores que a gente pode entender, tudo para eles se frustram. Assim. Então, se o governo Lula chegou... A noção de tempo é outra, né? O Mujica disse isso claramente. Muito para os jovens, mas para a nossa sociedade. A nossa sociedade também está meio cansada também. Tá? Falando, eu acho que a internet ajudou nessa noção nova de tempo. Eu sou da geração que botava o leite no fogo e ficava esperando o leite ferver. Você, eu não tenho paciência mais para esperar o leite ferver, né, gente? Não, eu estava falando outro dia, não sei com quem, sobre... A gente está perdendo tempo. Ai, meu Deus, que saco. Antes das redes sociais... Tá acontecendo. Antes das redes sociais, a gente ficava esperando, a gente lia muito a sessão cartas do leitor, dos jornais. Adorava. E era uma coisa... eu lia o tempo todo. Quando era foto, eu separava as cartas, achava mal barato. Mas você tinha que desenhar, publicar, esperar um tempo para que a carta chegasse e fosse publicada e você lesse. Olha só, passava uma semana aí. Depois você fala, tem que responder a carta. Eu escrevi a carta. Exatamente. Hoje é na mesma hora. Você publica e vai lá no Instagram ver se está tendo repercussão. Se você já tem curtida. Tem gente que vai lá e se curte para ver se dá um engajamento. Exatamente, para ver se aumenta o engajamento, entendeu? É muito doido isso, entendeu? Olha aqui, mudou a nossa noção. Geração Z não gosta de música. Que tem introdução. Tem introdução, exatamente. Mas eles gostam da repetição, né? Pelo amor de Deus, eu ia falar As músicas não pode ter mais de 1 minuto e meio, entendeu? Hoje em dia tem que ser assim. 1 minuto aí já é muito, você já muda. Agora eu achei engraçado a reação
a reação que o Macron E as raves? entendeu? As raves. Não, mas as raves é repetição só, não é nada de novo. Você entra no. Mas aí você está muito louco naquele processo. Exatamente. Não está nem ligando para a música é só um adereço. Mas essa atitude que o Macron teve é muito curiosa, porque é o seguinte, ele percebeu que o eleitorado europeu estava com tendência à direita. Ele rapidamente convocou as eleições, eu não sei nem se é justo ou não, convocou as eleições porque ele acha que ele aí vai conseguir ainda ter um resultado favorável. Porque se ele deixar o barco correr, daqui a 6 meses, 1 ano, ele não vai conseguir mais. Olha só a noção que ele tem. Mas você viu que a esquerda... Do imediatismo, de fazer algo rápido. A esquerda já se mobilizou na França. A esquerda já está se mobilizando, já está dizendo na França, não vamos deixar. Ele fez isso, e isso que o Miguel falou, acho que funcionou, porque quem não foi votar por preguiça ou por achar que não, não valia a pena, agora, quem é progressista, está mobilizado agora para votar. Exatamente, há muito isso. As pessoas estão desprezando a política, desprezando as eleições, aumentando a ausência de uma maneira muito grande. Na Argentina foi isso. Então, é preciso que agora as pessoas retomem... Teve uma pandemia também, né, Miguel? Lógico, retomem... Você olha para a pandemia e você fala assim, cara, eu vou viver, porque também... lógico, exatamente. Isso aí... Houve uma ameaça mundial, né? E aumentou o individualismo, né? Você fala, eu quero viver o meu aqui, né? Esses caras não estão preocupados comigo, não. Vou cuidar da minha vida. Não é preciso isso, mas isso é engano, a gente sabe, é preciso retomar o grande processo de avaliação, ou de eleição, ou de decisão das nossas vidas, que é o voto. Entendeu? Claro. Eu acho que a gente aqui falou de vários tipos de jovens, né? Nós falamos do jovem que não é aquele que acha que se informa nas redes sociais, é aquele que continua politizado e vai para manifestações, como eu vejo aqui, ou como alguém escreveu aí, que está organizado nas universidades. E a gente esqueceu daquele jovem que é o nem, o que não estuda e não trabalha. Eu acho que esse jovem que não acredita na política, porque ele fala, a política não está mudando minha vida, eu preciso fazer alguma outra coisa. Então, tem que sobreviver. Lembrando... Exato, o que a Daiane disse, a extrema-direita ou a direita radical, ela vem de uma coisa que, segundo o próprio Mujica, é uma mentira. Vocês vão mudar a vida de vocês, vai melhorar pra caramba se vocês fizerem o que eu estou prometendo. Prometendo o quê? O Milei não fala com o Congresso, quer dizer, não acredita no Congresso, não acredita no diálogo político, e aí esses jovens acreditam, né, nessa coisa, ele vai mudar minha vida só com esse... Não, e eles vão aproveitando a estrutura democrática e passando a boiada, né? Esse projeto de lei que vai entrar agora, aumentando mais a punição ao aborto, é uma coisa absurda, e aqui eles estão conseguindo passar. Denise, Regina, tem uma questão que eu acho que também permeia muito do que a gente está falando, que é a cultura, né? Porque a gente tem uma produção cultural muito grande, mas o grande nicho que chega para essa molecada nos seus celulares e tal, é uma produção muito pobre, do ponto de vista daquilo que gerações como a minha, e principalmente a de vocês, consumiam. Você falou uma coisa certíssima. Que é um pouco disso, assim, eu fico olhando, eu gosto das músicas, assim, gosto de funk, eu gosto de boas batidas e tal, mas quando você vê a letra, você fala, poxa, outro dia eu estava falando isso aqui no Bom Dia, ostentação, não, tem que ostentar mesmo, a gente pode chegar lá e tal. Eu acho que tem esse efeito, mas o principal desses caras não é esse ostentar para dizer eu posso chegar, é ostentar para dizer eu tenho e você não tem. Olha o que eu tenho e você não tem. É o individualismo. É o individualismo. É ir no restaurante e tirar uma foto do prato de comida, não porque aquela comida está gostosa e olha que saborosa que é, mas para dizer, estou no restaurante tal comendo isso aqui. É isso que faz a diferença. Então, a cultura que é absorvida por essa molecada também é uma cultura muito pobre, do ponto de vista de fazer você refletir, de fazer você olhar para esse mundo e ver nele algo que você fale, quero lutar, né? O Racionais tem uma frase na música, né? Efeito colateral que o seu sistema fez, para dizer que o Racionais MC era o efeito colateral do sistema. O sistema tentou jogar você para o lugar, mas olha só como eu sou diferente, né? Olha só como eu entendi. Isso que eu ia falar. Você tem uma cultura pobre que chega, tem muita cultura
ainda estrangeira, que mesmo os mais jovens, para alienar mesmo, mesmo com menos de 15, que gostam de uma música, eles cantam em inglês sem nem saber o que significa. Agora, tem o rap também, né? E tem o rap que pega... Eu tenho um neto de 6 anos que ele canta um monte de músicas de rap. Algumas são umas besteiras, mas tem outras que tem mensagem social, que fala da situação. Não, existe, é claro que elas estão aí. Não, ela existe, mas ela na bolha, ela não concentra, né? Eu continuo achando que... A minha sobrinha gosta de rock. Sim, a minha sobrinha gosta de rock, mas se você cantar um funk perto dela, ela canta a letra inteira, porque ela ouve no TikTok. Exatamente. Eu continuo achando que as redes sociais, o TikTok, mudou o comportamento de todo mundo. Mudou mesmo. Mudou mesmo. E não só, eu acho que na coisa da cultura, eu vi o caso, eu fiquei muito chocada com o caso desse jovem de 25 a 26 anos que morreu numa sala para fazer um procedimento, um peeling profundo. Hoje eu estava lendo que isso é vendido livremente na internet, e vi uma entrevista de um psiquiatra e de um médico cirurgião dizendo, olha, as redes vendem uma imagem de beleza que ela não existe, então os jovens querem ter essa imagem que é uma imagem que não é verdadeira. Exato. A Gisele está falando a verdade. Tem uma menina que eu conheço aqui que ela faz, além de fazer muito botox na boca, que eu nunca vi, parece que a boca vai explodir, mas ainda assim bota um monte de filtro que você fala, gente, essa menina é tão bonita, por que ela está botando tanto filtro que deixa de ser ela, mas ela é algo que ela idealiza, né, nas fotos. Então, e aquilo é tão viciante, né, para a pessoa, que me parece vício, porque não tem uma foto que está normal. Normal que eu digo do jeito que ela é, né? Como ela é. E essa ditadura também tem pra gente aqui, eu não sei, Regina, mas para nós mulheres, se eu chego aqui às vezes de manhã com um olho... Eu ultimamente estou sem maquiagem, para justamente falar, gente, deixa a gente ser como a gente é, porque tem dia que dá pra gente fazer maquiagem, tem dia que não dá. Tem dias que não dá, que a gente não tá com saco e pronto, acabou, né? Exato, e pronto, né? Mas a gente é muito cobrada dessa imagem que a gente tem que ter como mulher apresentadora, jornalista e tal, E isso é uma ditadura que, pra gente aqui já é difícil, imagina para uma jovem adolescente. Eu tive uma sobrinha que enfrentou esse tipo de problema e tragicamente perdeu a vida, né? Porque ficava se autocobrando, se automutilando ao mesmo tempo, e era uma menina linda, jovem, cheia de vida, cheia de propósito. Então, é uma coisa que vai nas duas pontas, né? Ela aliena e, ao mesmo tempo, ela também oprime, né? Ela deixa as pessoas num mundo muito opressor, né? A Márcia falou que a gente abordou vários tipos de jovem aqui, mas nós não conseguimos abordar o motivo dessa alienação, dessa transformação. Quais são, de fato, os motivos? A gente elencou rede social, demonização da política, a gente elencou a pandemia, a gente elencou um monte de coisa. Será que é isso tudo junto? Será que é um projeto? É uma consequência? É uma coisa aleatória, entendeu? Ou é um projeto? Tem característica de um projeto. Ao mesmo tempo, tem muita coisa aleatória acontecendo, que a gente não pode descartar, entendeu? O que será, entendeu, que houve? O sistema se alimenta, né? Reacionário. Matrix, lembra do Matrix, o filme? Ele vai se alimentando, ele vai se retroalimentando, né? Eu não quero ser contra o Jó, pelo contrário, ao mesmo tempo, eu acho a favor, mas tem alguma coisa. Ai, meu Deus. Ao mesmo tempo, eu acho que tem uma reação. A gente vê essas meninas bem jovens, feministas. É um tipo de feminismo diferente do meu tempo, diferente do tempo da Daiane, provavelmente, e da Márcia, mas é um feminismo. Elas têm outras pautas diferentes, mas elas atuam. E elas atuam contra isso também, né, Daiane? Essa escravidão. Sim. Outro dia até teve um seminário, uma roda de conversa de mulheres sobre essa questão que a Daiane estava falando, sobre as exigências, que até hoje, isso é a vida inteira, a mulher sempre sofreu isso, né? Ou era para ser submissa, ou para ser sempre agradável, sempre bonita, sempre cumpridora dos seus papéis, e isso existe uma luta desde sempre contra isso, e acho que a gente avançou bastante
Mas a gente ainda tem isso. E somos nós mesmos, de todas as idades, que temos que lutar contra isso. Não está com vontade de botar maquiagem, né? E você vê que a estética na televisão, por conta dessas lutas todas das minorias e tal, você olha a estética na televisão, você vê mulheres que não têm o corpo perfeito, são mais gordas, ou são mais magras, ou mais altas. Você tá, isso é interessante. Apresentadoras, âncoras, nos canais, tipo a TV Globo, que sempre foi, né, aquele sempre exigiu, inclusive, tinha o etarismo. A mulher chegava a uma certa idade, ainda tem um pouquinho, né? Ainda tem o etarismo. Mas se você vê os telejornais americanos, você vê mulheres de 70, 75, 80 anos como âncoras. Quer dizer, isso está mudando e o Brasil vem a reboque um pouco, né? E está mudando aqui. Então, eu acho que tem sempre um lado positivo. A gente vê uma ação e, ainda bem, a gente vê uma reação. Só que essa reação, não a reação reacionária, mas a reação ao preconceito, a tudo isso, está sendo mais tímida, talvez. Né? Não sei, dependendo dos grupos, dependendo das bolhas, não sei como é que funciona em todos os lugares, mas a gente vê o resultado disso nas atitudes e ações adotadas pelos outros, né? Eu acho que a questão das ruas, ela continua funcionando muito. Nasceu aqui na Argentina aquele movimento Nenhuma Menos, que eles falam Nenhuma Menos, que é contra. Esse ano, na semana passada, completou 13 anos, que é contra os feminicídios, e é um movimento que ganhou todos os países da América Latina. A Michelle Bachelet participou no Chile, as manifestações ocorrem no Paraguai, no México, nos Estados Unidos. Nasceu aqui por iniciativa de uma jornalista, uma psicanalista e acho que uma nutricionista. Por acaso, eu sou amiga da jornalista, e foi uma conversa assim, com os amigos também, que disseram, bom, então tá, a gente tem essas constatações, então vamos fazer alguma coisa? Então inventaram, vamos para a rua, e elas mesmas, e eles, porque também tem homens no grupo, se surpreenderam como foi a adesão, e como isso foi ganhando, porque aí é o lado positivo das redes sociais, porque também através das redes sociais, o movimento ganhou força em outros lugares. No fundo, eu acho que o que a gente está falando é que a gente está numa transição, né? Que, assim, as redes sociais são uma grande novidade, TikTok é uma grande novidade. Eu conheço gente que, assim, antes toda hora eu botava um tweet, toda hora eu estava lá. Agora não, já saio para fazer uma caminhada, tipo assim, já estou encontrando um equilíbrio. Mas será que esse é um movimento que a gente pode considerar como sendo um movimento maior? Claro. Não. Eu acho que é sempre cíclico, né? A humanidade vai encontrando um caminho, aí ela vai até lá, daqui a pouco ela volta, estabiliza. As novidades que vão... As pessoas, acho que quando criou a TV, quando criou o rádio, quando criou a máquina fotográfica, tudo era muito, oh, meu Deus, agora só isso e tal. Porque tem uma... Eu não acho que seja bem só isso, eu não acho que seja bem só isso. Não acho que só isso também não, mas eu acho que naturalmente as coisas vão se ajustando, porque a gente está aqui discutindo isso justamente por isso, né? Para encontrar esse equilíbrio. E acho que o grande diferencial dos seres humanos é esse, né? Dele falar assim, não, a gente precisa encontrar um equilíbrio disso. A humanidade deu resposta para o nazismo, mas ele está de volta aí, com outras roupagens, com outras características, mas está de volta. A humanidade, a gente achava e falava assim, não, agora não vai vir isso, talvez venha outra coisa, mas não isso. Não, o Bolsonaro não vai ser eleito de jeito nenhum. Pois é, não tem cabimento, que absurdo falar um negócio desse. Eu escutei muita gente falando isso. Eu falei isso. Eu olhava e falava, gente, tem muita gente falando que vai votar nesse cara, isso está assustador. Quando a gente vê, estava lá, sentado na cadeira. Ele tem um teto. Não, a sensação que eu tive quando o Bolsonaro foi eleito, eu tinha acabado de sair eu sou mesária, né? Então acabei de sair da votação, entreguei tudo ali, olhei a minha sessão ali, os votos de maioria para ele, deu um desespero
desespero, assim, que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Que mundo é esse? Não quero mais esse mundo, não. Alguém dá para abrir a porta aí dos fundos que eu vou sair, que eu não quero ficar aqui, não. É inacreditável. Tinha gente comemorando, comecei... né? Aquilo já era surreal, né, Miguel? Não, a vitória dele foi surreal. A comemoração foi surreal, foi uma coisa chocante. Foi um somatório de coisas chocantes que a gente vem assistindo desde o impeachment da Dilma, desde a sessão do Congresso, desde a eleição. Prisão do Lula, né? Prisão do Lula. Isso que eu ia falar. A prisão do Lula, gente, foi uma coisa tão deprimente que as pessoas soltaram fogos. Sabe? E a dignidade dele, a dignidade do Lula e da Dilma, tanto no impeachment quanto na prisão, foram coisas marcantes. Aquele discurso da Dilma. Pelo amor de Deus. Não, e os discursos dos parlamentares no impeachment. Nossa, na votação. Gente, os colegas estrangeiros, espanhóis, italianos, assim, ué, mas por que eles ficam? Porque ficou todo mundo a madrugada toda acompanhando. Ué, mas tinha umas palavras que eu não entendia. Eu pensava, ainda bem que eu não entendi. Chocante. Porque eu é que não vou traduzir. Eu não quero passar esse vexame. Exatamente, foi chocante. Triste. A gente foi moído, né? A gente foi moído, a gente viveu coisas pesadas. Pesadas, a gente sobreviveu. Vivemos, e conseguimos sobreviver. Conseguimos sobreviver, eleger o Lula, estamos aqui discutindo o futuro da democracia, entendeu? Exato. Em liberdade. A Terezinha Matos aqui, ó, tá a Rita Wayne, tá todo mundo aqui ainda, ó. Luiz Parra ajuda a gente pra caramba aqui no chat. O Luiz Parra é sócio atleta aqui do... Pois é. E o Beto também. Beto Silva, o Luiz Parra, todo mundo aqui, sócio atleta. Mas olha, ainda vou tomar uma breja com esse povo todo para falar assim, não é nada disso que vocês estão falando lá no chat, viu? A gente precisa organizar outra reunião daquelas do 247 para conhecer todo mundo de novo. Agora, um monte de gente aqui no chat falando mal dos preenchimentos, dos botox, das coisas artificiais, diz que as mulheres ficam mais... Nenhuma que ele conhece ficou mais bonita com preenchimento, com botox. Agora, uma coisa engraçada, que eu achei super engraçada aqui, é que alguém... Cadê? Eu estou tentando achar isso. Que, diz assim, o meu avô disse que depois do micro-ondas, qualquer 1 minuto é muito tempo. É maravilhosa essa frase. Ótimo! É maravilhosa. É verdade, o micro-ondas mudou a nossa noção de tempo. Você imagina, pra você esquentar comida, você tinha que esquentar todas as panelas, fazer um esquema ali, fazer banho-maria. Lá em casa a gente fazia banho-maria para não estragar muita comida. Agora você bota tudo no prato, taca lá 1 minuto, depois você tira e come. Frase do meu pai, com 98 anos. Depois que inventaram o micro-ondas, 1 minuto demora tanto. É muito. E é verdade. Uma sabedoria, isso aí é verdade. A noção de tempo mudou e não foi o micro-ondas. E tudo acelerou, né? Tudo para a gente acelerou. O tempo passou a ser... Para dormir é uma tragédia o tempo. Daiane, quando eu comecei no 247, você lembra mais ou menos comecei, né? Assim, março, não me lembro, mas estava muito longe a eleição na Argentina, e eu saí perguntando, lembra, na rua, em quem você vai votar, em quem você vai votar? E era Milei. Foi tipo, caramba, ele não estava em destaques nas pesquisas. Então, assim, de onde está vendo isso? Muitos jovens, era o Tiririca, né? Lá Mas vocês tiveram uma situação muito inusitada. Era o Witzel. Massa, era uma coisa... O Witzel foi assim aqui no Rio. O Witzel foi assim, né? Não sabiam dizer o nome dele, né? Eu lembro no dia da eleição, os comentaristas da televisão, o Witzel... Nós só ficamos sabendo dele no dia que ele foi eleito, entendeu? Ninguém estava dando importância. Eu, pelo menos, foi assim. Comigo foi assim. O Luiz Parra está falando assim, agora a Dani me pegou pela cerveja. Oba! Assim que eu gosto. Aí sim, Luiz Parra. Eu vou começar a passar as charges. Aqui, né? Que nós temos um protocolo aqui, numa certa hora nós passamos as charges, entendeu? Perfeito. Então, eu vou botar as charges, porque senão eu sou muito criticado depois. Espera aí. A primeira é esta aqui, que é ainda lá do tempo do que... Semana passada, né? Você vê, essa noção de tempo também é muito doida, né? Porque... Não, e essa noção do ataque, do criminoso, né? Um monte de criança morrendo, mulheres, ataque em escola, e parece que é mais um ataque.
Mais um ataque, exatamente. Parece que agora há um projeto aí de acordo de paz, né? Vamos ver se evolui isso para alguma coisa. Agora a gente já está aceitando qualquer coisa, desde que seja para dar uma trégua nessa A guerra. ONU não teve uma proposta americana na ONU e não foi vetada. Enfim. Aqui o seu queridinho, Márcia Milei. Excelente, excelente. Parabéns. Muito boa. Agora podia ser aqueles brasileiros aí embaixo também, né? Aqueles 60 brasileiros que estão escondidos aí. É verdade. Tem uma bandeirinha ali no final do Brasil, assim, né? Eu fiz uma também sobre os brasileiros. Eu vi nas suas redes, eu vi no seu Instagram. Exatamente, que eu cantando, legal. O Milei cantando Adiós Muchachos, companheiro. Mandando todo mundo, né? De volta. Pois é. É uma premonição, assim, não há nada definido, entendeu? Não há nada definido. Sobre a questão do xadrez aqui da Marielle. A gente está falando do tempo, ele está tentando ganhar tempo. Exatamente. Essa aqui, ó. O Rivaldo aí da Marielle chama atenção, hein? Eles todos voltando e o Milei cantando aqui para ele. Adeus, muchacho. Me deixe em paz, pelo amor de Deus, que eu não quero ter mais problema com o Brasil. O Papa que o Aroeira faz é maravilhoso. O Haddad de Branco. Está mais magrinho aqui, o Papa está mais gordo do que isso, eu acho. O Papa deu uma engordada. Né? Lula deve se encontrar com o Papa aí. Exatamente. Comeu muita pasta chuta lá. Aqui é o fantasma que ronda a Europa, que eu já sou pessimista ao extremo, já acho que é a volta do nazismo, entendeu? Eu também acho. Eu acho, sim, eu continuo achando. Enfim, essa famosa frase que começa o livro do Marx e do Engels, né? Aqui o nosso parlamentar preferido. Ai, que cara chato esse cara, meu Deus. Ele é muito significativo, entendeu? Dessa geração que a gente estava falando aqui agora. Caráter degenerativo. Do jovem sem caráter. Como é que alguém se identifica com... Como é que pode, né? Como é que pode você se identificar com essa atitude? Que cristãos são esses, né? Porque vem cá me pegar! Não tem nenhum aspecto positivo, a não ser o de ser nada, entendeu? É um nada. Essa charge aqui, é engraçado, eu ia usar essa ilustração. Eu fiz essa charge aqui, e depois que eu vi que os jovens foram responsáveis pelo resultado lá dos europeus. Não teve engajamento quase nenhum, entendeu? As pessoas não entenderam ainda, não estão entendendo ainda o que significa a questão do... Ou então a charge é muito ruim, entendeu? Também tem essa eu hipótese. Acho que pode levar um susto agora e talvez dar uma guinada. Eu espero que aconteça na França, porque na Tomara Alemanha que a França, exatamente, tomara que... Mas na Alemanha, que também avançou a extrema-direita, recentemente teve passeatas em várias cidades alemãs contra a extrema-direita, que é uma coisa inédita. Eu nunca vi uma passeata assim, com essa abertura toda, contra, em vez de ser um foco em alguma coisa. A Alemanha fez isso. Então, eu acho que tem esperança, né? Vamos ver. E a gente espera que as pessoas participem, né? E o Olaf Scholz é elogiado por ter diálogo, da Alemanha é elogiado por ter diálogo. Essa eu achei fantástica. Gente, que cena bizarra essa, né? Eu não acreditei naquela cena quando eu vi, realmente. Que cena bizarra. Aliás, o César Maia... Eu não acreditei. Eu falei, não, que será? Não é possível que tenha sido um ex-prefeito na cidade. Por que ele apareceu assim no Porque não tá nem aí, né? Estavam fazendo uma live e ele estava no banheiro. Mas ele levantou depois o telefone, mas já... Ele ficou lá na pose de quem estava muito... E o Eduardo estava muito sério aí, o celular caiu um pouquinho, ele... O que o Eduardo Paes fez, Márcia? Gravou um vídeo, eu vi no Twitter, no X, defendendo o César Maia. É uma pessoa para ser defendida, eu tenho visto... mas não tem o que defender aí, né? Ele deu uma vacilada. Deu uma vacilada, exatamente. Não tem como defender. Você fala, não, ele é um homem, não sei o quê. Não, tá bom, mas estava de cueca no banheiro. Nem aí para o que estava... Não tem
como defender, né? Não tem. Você fala, dançou, cara. Aqui uma homenagem ao nosso Ao grande herói. Vinícius. Ao Muito nosso grande legal, herói. maravilhoso. Grande herói mesmo. Grande herói, Grande finalmente, herói, né? grande herói. A gente estava precisando de um herói no futebol. Verdade. Eu falei de manhã no Bom Dia que é importante e tal, mas parece que ele está sozinho, né? Parece que não tem jogador negro mais, né? E Só o tem Real ele. Madrid tem uma grande maioria de jogadores negros. Mas parece que ele está lutando sozinho, parece que é uma luta dele. É impressionante. Eles devem estar achando isso também. Não vou meter nessa, não. Vou ganhar meu dinheiro aqui, jogar meu futebol, entendeu? Esse negócio é um pouco disso também, né? Isso não é comigo. Exatamente. Eu nem sou tão preta assim, né? Muito corajoso. Exatamente. Olha a minha mulher, né? Eu não sou tão preta assim, olha a minha mulher. Não, e ele, aqueles ataques todos, ele não desistiu, ele chorou e continuou jogando. É muito admirável, muito. Essa é ótima. Ele é sensacional. Admirável. Enfim, esse aí é o nosso. A Conja. É a Rosângela e o Moro. A Conja e o Conja Rock. Gente, tem, em relação parecido com isso, tem a notícia agora que o STF mantém a condenação e Dallagnol vai ter que indenizar o Lula pelo PowerPoint da Lava Jato. Gente, olha que maravilha. Isso é uma maravilha. Famoso PowerPoint. Isso é um senso de justiça sendo feito que a gente não pode deixar de falar, entendeu? Porque nós passamos poucas e boas com essa história, entendeu? Será que ele vai pegar o dinheiro que estava na banheira, escondido lá na banheira, lá na casa da mãe dele? Ou ele vai pedir um Pix, aí todo mundo vai dar. Entendeu? Né? Gente, só desculpa, um parêntese rápido sobre os bolsonaristas que estão aqui. Aqui tem um monte de lugar que já aceita Pix, tá? Que alguém falou assim, alguém vai fazer um Pix para eles, já que tem lugar que já está aceitando Pix. Exatamente. Foi o Campos Neto que criou ou foi o Bolsonaro? Tem que perguntar. É verdade? Eu acho que foi o Campos Neto, né? Disse que foi o Campos Neto. Márcia dando uma forcinha, né, Márcia? Márcia dando uma forcinha. Não, é uma informação. Bom, eu espero que o Aroeira esteja restabelecido para fazer os shows dele no sábado, que é no Espeto Carioca. Esse é novo, esse eu não conhecia. Espeto Carioca, eu nem sei onde é que é. Deixa eu ver se eu consigo saber. A Nataúfo de Paiva, 1321, no Leblon. Esse eu não conhecia, Espeto Carioca. E no Cais do Oriente, no Dia dos Namorados. A partir da 19. O Dia dos Namorados é quarta-feira, né? Amanhã, gente. Amanhã. Eu tô sozinho, se é minha namorada está em São Paulo filmando. Eu estou aqui solito. Enfim. Aqui é dia 13 de fevereiro. Olha aqui só, não é 12 de junho. É igual os americanos, né? É igual os americanos. Acabou, voltamos. Parabéns, Miguel, para você e para o Aroeira. Vocês arrasam. Chegou. Deu certinho. Passamos um minuto, foi ótimo o programa. Nem percebemos o tempo passar. Gente, eu amei ter as meninas aqui, adorei. Eu também. Foi muito Mas bom. aí, de vez em quando, fazer igual as meninas do Jô, faz igual as meninas aqui. Isso, exatamente. As meninas do Tavo. As meninas do Tavo. É isso aí. Quando ela tiver bastante assunto para falar do Milei lá. Beijo, gente. A cervejada já está marcada aqui, segundo o chat. A Júnia lá, Júnia, no seu caso não é cervejada. Eu quero, além da cerveja, eu quero um café bem mineiro, com aquele bolinho de fubá. O pão de queijo. Daiane, pão de queijo. Com a gente também, Daiane. Bora, vamos tudo para casa da Júnia, que ela já convidou já. Certeza que vai todo mundo para lá. Beijo para todos. Adorei, beijão, gente, meninas. obrigada. Beijão, tchau. Miguel. Beijão a todos. Adoramos a companhia de todo mundo aqui. Até a próxima. Beijo, Tchau. fica aí. Beijo. Tchau.